Glória a Deus. Saúde, irmão, na paz do Senhor. Glória a Jesus. Se a medicina te desenganou, a justiça disse não ter solução, sua vida parece caso encerrado, mas Deus tem o controle da situação. Sua esperança chegou no limite. Tenha fé, acredite, você não perdeu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, Deus não te esqueceu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Pra fé não existe limite, isso não é palpite, isso é fé em Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Se a promessa não cumprir, creia, tenha fé, tá na mão de Deus. A tua família tá na mão de Deus. O teu casamento tá na mão de Deus. A tua saúde tá na mão de Deus. Todos os teus projetos estão na mão de Deus. O teu futuro não está perdido, está garantido, tá na mão de Deus. Glória a Deus. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, Deus não te esqueceu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Pra fé não existe limite, isso não é palpite, isso é fé em Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Se a promessa não cumprir, creia, tenha fé, tá na mão de Deus. A sua família tá na mão de Deus. O seu casamento tá na mão de Deus. A sua saúde tá na mão de Deus. Todos os seus projetos estão na mão de Deus. O teu futuro não está perdido, está garantido, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Ninguém impede a sua vitória, tome posse agora, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Ninguém impede a sua vitória, tome posse agora, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Estão nas mãos de Deus, não tem mão melhor. Deixe, tranquilize-se, aquiete-se, porque Deus não dorme. Deus não dorme. Está escrito que o Deus de Israel
Ele não dormita nem tosqueneja. Deus nem sequer cochila. Quando nós Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Está vendo como dá certo? Deixa demais. Em cima também está isso. Ok. O texto conhecido. E eu quero deixar para a nossa meditação nessa noite. Glória a Jesus. Deus é Deus para fazer em nossa vida. A palavra de Deus não precisa acrescentar, ela por si fala. Ezequiel, capítulo 37. Isso para dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É o único que pega ou que chega em um lugar onde a morte tem dominado e ele opera. Quem chegaria em um vale, em um lugar cheio de ossos, ossos humanos, e aqueles ossos indicam exatamente que ali a vida não mais existe. Se foi tudo. Veja que na visão que Ezequiel teve, ele viu exatamente um vale cheio de ossos. E naquela visão que Ezequiel tem, o Espírito me fez andar em torno deles, em volta deles. Tem coisas que Deus, Ele nos leva, Deus nos faz ir a algum lugar interessante. E Ele começa a andar em volta daqueles ossos, e nos diz que Ezequiel andava por todos os lados, de um lado para outro, ele andava em volta daqueles ossos. E ele observou que havia grande, o texto diz, havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale que estavam todos. Aqueles ossos estavam todos. Ele observa que eram muitos ossos. E ele percebe que o estado daqueles ossos demonstrava que já fazia muito tempo. Pois a tradução diz: vi que estava sequíssimos. Eles não estavam secos, eles estavam tão secos. É um estado de seco que fala-nos de tempo. De tempo. E olhe que isso nos dá a entender algumas coisas. Não importa quanto tempo
a vida tenha se ido. Que não mais haja esperança e que tão distante da vida. Quantas pessoas que olham para outras e trazem o tempo em que era vivo. Que tempo lindo, que tempo maravilhoso, que tempo grandioso. Eu lembro, quantas vezes nós não ouvimos ou até falamos, quando naquele tempo, era uma bênção. A gente sempre tem esses relatórios, essas falas. Meu Deus, quanto tempo. Eu hoje olho e só as lembranças. Não é mais, não existe mais, não está mais. Aquele semblante, aquela expressão, e indica que morreu. Mas a gente sempre canta uma letra que diz que não acabou. Porque não está na capacidade ou na força humana. Você pode caminhar seco, vazio, em meio a todo um cenário de ausência de vida. E se dependesse daqueles ossos, jamais eles voltariam a ter vida. Sabe o que me alegra? É saber que há um Deus que quando Ele quer fazer, não precisa você ter vontade. Porque tem pessoas que não conseguem por si mesma, mas tem a esperança. Deus, Ele pode decidir ir ao seu encontro e fazer o que Ele quer. Bom é ter esperança. Pode tudo me dizer o contrário, mas Deus, Ele é poderoso para fazer hoje, e Ele dizer, como disse pelo profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Somente Deus pode transformar um cenário de destruição, de cinzas, em um lugar brilhante, aconchegante, agradável. Creia, Deus, Ele planta um jardim em meio a um deserto. Deus, Ele transforma. Deus, através do profeta Isaías, Ele diz: queria fazer abrir rios em terra seca. Que Deus é esse? Que não precisa de uma fonte para dali fazer algo acontecer. Deus é a fonte, dele sai tudo. Se não existir uma fonte, Ele próprio se apresenta como fonte e derrama água e faz correr os rios em terra seca. Isso quer dizer que se Deus decidir entrar na sua vida, não importa qual seja o cenário, Ele faz jorrar água, porque ainda não se viu os deuses que há na terra, faz isso e faz aquilo, mas só tem um que fez da rocha água sair. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Só tem um em toda a história que Ele pegou água e transformou em vinho. Aleluia, dizendo: a festa não acabou, vai continuar. Porque Deus é Deus de continuidade, é Deus de recomeço. Que o vinho da alegria, da esperança,
da multiplicação. Acredite, Deus, para trazer ao seu coração as suas realizações, Ele faz milagres acontecer. E quando eu vejo esse texto de Ezequiel, eu passo a entender que a nossa caminhada não é por vista, mas é de fé. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não é pelo que eu estou vendo, não, é pelo que eu creio. Não é pelo que estão me dizendo, é pela palavra do Senhor, porque a última palavra é a de Deus. Os homens têm seus diagnósticos, os homens têm suas opiniões, dizem alguma coisa, mas nós aguardamos a resposta de Deus, porque o homem faz planos, elabora projetos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Que nós possamos descansar em Deus. No texto que Ezequiel narra, diz então que o Senhor chegou para Ezequiel, depois de andar de um lado para outro, em meio àquele vale, e ver que eram muitos ossos, e que estavam muito secos, e que já fazia muito tempo. Nos diz a palavra, no versículo 3 do capítulo 37, que o Senhor fez uma pergunta a Ezequiel. O Senhor pergunta a ele: será que aquele mesmo, aquela mesma, vamos traduzir isso aqui, quantas pessoas que são encerradas por nós e dado como caso perdido, não tem mais jeito, não tem solução, mas isso não é linguajar de quem caminha com Deus. Esse vocabulário não tem mais jeito, não tem solução, não faz parte muito do diário ou do vocabulário de quem anda com Deus. Por quê? Porque quem anda com Deus espera sempre um milagre acontecer. O Senhor chegou para Ezequiel e perguntou: Ezequiel, será que esses ossos, exatamente esses, que ossos são esses? Os ossos que Ezequiel acabara de diagnosticar, que já fazia muito tempo que estavam sem vida, tanto tempo fazia que estavam sequíssimos. Mas exatamente eles, o Senhor pergunta para Ezequiel: esses ossos poderão reviver? Poderão reviver esses ossos? Para onde Deus leva o profeta? Para onde Deus leva o profeta? E ele coloca a visão de Ezequiel em relação à sua soberania. Poderão reviver esses ossos. Ele disse: Senhor, tu sabes, és tu que sabes. Eu não sei, aqui é o meu limite. Ezequiel estava dizendo: até aqui. E não, quanto a isso aí, não é comigo não. Certamente Ezequiel conhecia Deus. Ele não disse: talvez o Senhor saiba, porque ele disse com convicção: tu sabes. Tu sabes. Sabe qual é a melhor notícia que eu posso ter em meio
a um cenário difícil, é que há um Deus que sabe tudo. Deus que sabe. E é interessante que Deus não só conhece, como Ele tem caminhos para reverter situações. Porque é até fácil alguém diagnosticar, falar isso, ser muito inteligente. Eu percebi, eu sou curioso, eu sou observador, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas termina nisso. Você só consegue dizer, eu vi isso, eu percebi isso, e pronto. Deus é aquele que anda no meio do seu povo, e Ele conhece todas as coisas. E quando Ele responde isso, então Ezequiel, se é eu que sei, eu vou me posicionar, eu vou te responder. E sabe qual foi a resposta de Deus? Profetize. Profetize sobre esses ossos. Glória a Jesus. Glória a Deus. E você vai profetizar dizendo. Você vai chamar pelo estado em que se encontra. Você não vai dizer assim, vaso cheio, transborde. Você vai dizer vaso seco, terra sem vida, terra seca. Chame pelo estado. Profetize sobre o estado em que se encontra, no cenário em que você está. Ezequiel, você profetize, pronuncie, declare, esteja sob a direção de Deus, e o que sair da sua boca trará prodígios e maravilhas que Deus fará. Agora, com a minha boca cheia de coisas humanas, de eu, de orgulho, de soberba, as minhas palavras de insatisfações pronunciadas não vai gerar a obra de Deus, não. Mas se eu me calar para ouvir Deus falar, Ele vai me dar uma palavra que quando eu abrir a boca, Ele vai fazer acontecer aquilo que eu não posso fazer. Profetiza, Ezequiel. E ele não disse que ele profetizasse o que ele quisesse. Preste atenção nisso. Por aí, tem muita gente dizendo por aí, profetize o que você quiser. Não é assim não. Deus não é mandado, Ele é quem manda. Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele mandar falar. Por aquilo que você tem vontade de falar, você se responsabilize. Porque se Ele falar, ainda que alguém diga, eu não acredito nisso, Ele fará cumprir a sua palavra. Deus não anda pela minha nem pela sua vontade. Ele anda pelo que Ele quiser. Não pense que Deus, Ele faz o que você quer. Saia dentro de casa profetizando, diga lá a fulana e profetize isso e aquilo. Tenha cuidado, não fale em nome de Deus aquilo que Ele não mandou dizer. Não fale em nome de Deus aquilo que Ele não mandou dizer. Então somente fale o que Ele ordenar. Ezequiel não falou o que ele quis. Ele falou o que o Senhor mandou falar. O Senhor disse, Ezequiel, diga aos ossos secos, ouçam. Quando ele diz ouçam,
Ele estava dizendo: não vai ficar nenhum sem ouvir. A palavra é sobre um cenário, é sobre uma situação. O que tiver no meio de osso, seco, sem vida, escutem, ouçam a palavra, não minha. Porque tem um tal de eu profetizo, eu determino. Mas o profeta, veja como o profeta nos ensina. O Senhor disse: fale, diga isso, e diga assim: ouçam a palavra do Senhor, a palavra de Jeová, a palavra de Deus, é dele, não é minha. Ouçam, e o que você vai dizer? Agora você já pensou? Você não vale, cheio de osso, que já fazia não sei quantos anos que tinha se acabado, e você parecendo um doido. Os caminhos do Senhor aos sábios parecem loucura. Deus, ele apanha os homens sábios e os torna a sabedoria deles em loucura. Mas os sábios olham para a ação de Deus, para o trabalhar de Deus, e dizem: é coisa de louco. Tu já pensou? É claro que Ezequiel não estava fisicamente no meio de um vale. Ele estava em uma visão. Mas já pensou se Ezequiel fosse visto no meio daquele vale? Não, Ezequiel só pode estar louco. O profeta agora endoidou. De tanto amar esse Deus, ficou louco. Onde ele está? No meio de um vale. E ainda está gritando para os ossos, dizendo: ossos secos. É doido mesmo. Não tem juízo não. Leva lá para o tratamento, porque faltou o medicamento. Ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Ouçam. Versículo 5 diz que o Senhor diz: assim diz o Senhor a esses ossos: vou infundir um espírito e vocês reviverão. Olha, gente, olha, Ezequiel não estava falando com pessoas, não. Ele estava falando com um bocado de osso. Ei, você já pensou, meu amigo, num vale de osso, cara, e você conversando com os ossos? Ei, ossos, o Senhor está dizendo que vocês, que vai mandar o Espírito, e vocês vão reviver. Vocês vão reviver. Versículo 6. O Senhor está dizendo que vai cobrir vocês de nervos. Ei, Deus começa pelos ossos. É de dentro para fora. Da parte mais importante da estrutura do corpo humano. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Não sei o que pode ter morrido, mas Deus é aquele que chega e muda o cenário. Você vai colocar nervo em vocês. Depois que eu colocar os nervos, eu vou criar carne. Aleluia. Deus conhece a nossa estrutura. Aleluia. Ele trabalha em cada parte dela. E depois que eu colocar a carne, porque vai criar, vem o osso, o osso vai receber vida. Depois de receber vida, osso com vida, mas sem nervo.
Depois que o osso está com nervo, ele precisa de carne para ser protegido, para ganhar forma, né? Cobrir a estrutura dos nervos. Depois que ele colocar a carne, ele diz: eu vou criar pele. Glória ao nome de Jesus. E depois que eu fizer isso, eu vou dar vida, vou cobrir os ossos de nervo, vou criar carne por cima dos nervos. Depois da carne criada, eu vou cobrir essa carne com pele. Depois de tudo isso pronto, eu vou dar o meu espírito e vocês reviverão. E depois disso, ficarão sabendo que eu sou Deus. Amém? Então, confie no nome do Deus de Israel. Porque o que Deus está mostrando a Ezequiel é exatamente o estado espiritual do seu povo. Deus estava dizendo que o seu povo há muito tempo já havia perdido a comunhão com Ele, mas Ele iria enviar uma intervenção, e aquele exército morto, Ele ia fazer um grande exército com vida, para a glória e honra do seu nome. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos coletar a contribuição para a obra do Senhor. Nós vamos fazer contribuição para a obra do Senhor e vamos agradecer a Deus por essa noite. No final, nós vamos estar orando com a missionária Andréia. Ela estará conosco, trazendo uma oração. Fazendo esse clamor essa noite, para que o Senhor tome a frente de tudo e nos guie em toda a verdade. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Uma chuva diferente agora está se tornando no céu. Temporal de bênçãos e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, para fazer enfermidades desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de glória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. Nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este
poder.